Bra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos falar de uma coisa que a gente nunca falou aqui nesse canal. Vamos falar de uma peça de teatro, A Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. Estranho a gente nunca ter falado, né? Tendo em vista que eu sou atriz de teatro. Peças de teatro, eu acho que quase ninguém tem o hábito de ler, né? Não é uma literatura que as pessoas, vou ler essa peça de teatro. Assim como as pessoas também dão uma renegada na poesia, né? Então descobrimos aí que peças de teatro e poesia são um pouco renegadas na literatura. Essa peça foi extremamente importante na época em que ela foi escrita. Isso aqui foi uma releitura e eu vou contar toda a história para vocês dos porquês de eu ter relido essa peça agora e os porquês de eu ter trazido essa peça de teatro para vocês. Quem foi Henrik Ibsen, minha gente? Henrik Ibsen foi um dramaturgo do século XIX, um dramaturgo norueguês, e ele foi muito importante porque ele é considerado um dos criadores do realismo moderno no teatro. Eu vou falar logo de cara, gente, que eu vou dar muito spoiler aqui, porque é uma peça do século XIX. Se você não leu, eu recomendo muito que você leia mesmo depois de todos esses spoilers que eu vou dar. Eu procuro sempre não dar spoilers pra vocês quando eu falo de filmes, de livros, mas nesse caso aqui não tem como. Essa peça aqui vai contar a história da Nora, que é uma dona de casa, mãe de 3 filhos pequenininhos. Ela é casada com o Torvald. E o Torvald é aquele cara que é o provedor da casa. Ele trabalha, ele sustenta a família, ele cuida da parte financeira da família. Logo no primeiro ato, a gente vê que esses dois personagens, eles têm uma relação bem característica da relação de casamento da família tradicional, sabe? Então ele trata ela como se ela fosse uma princesa, uma bonequinha. Ele trata ela de uma maneira bem infantilizada. E ela é extremamente submissa a ele e atende todos os pedidos desse marido de maneira super alegre, feliz. Eles têm uma criada que denota que é uma família burguesa, né, de posses, que é um dado bem importante para essa peça. Então, nesse primeiro ato, a gente vai ter uma apresentação desses dois personagens e de alguns outros que vão aparecer durante a peça. Aparecendo no decorrer da peça uma personagem que chama a Senhora Linde, que é uma amiga de infância da Nora. Vai ter também um outro personagem que é um agiota. E vai ter também um outro personagem que é um médico, que é um grande amigo da família. E essa peça começa numa noite que antecede o Natal. Então esse elemento também é muito importante para contar essa história, porque o Natal é aquela festa que se reúne a família, que a mulher prepara a ceia, que a mulher vai preparar a casa para uma grande festa. Todos esses elementos são importantes para a gente entender o cenário de como isso acontece. A peça começa com alguns diálogos que vai mostrando como que é esse cotidiano familiar deles, como que é o trato dele em relação a ela, como que ela reage a esse trato, e tá tudo lindo, maravilhoso. Você fala, nossa, que família feliz, que família bem constituída, que beleza que é essa família, né? Quero fazer parte dessa família. Ou não. Depois desse primeiro momento em que a gente é apresentado a cada um desses personagens que o Ibsen vai apresentando pra gente, a gente vai entender a que veio essa história. Num primeiro momento, a gente tem essa sensação em relação à Nora, que ela é super ingênua, que ela é super dependente, que ela é super submissa ao marido. Mas aí, depois de algumas cenas, tem um encontro dela com uma amiga dela, que é a Senhora Linde, a amiga dela de infância. E ela acaba contando para essa amiga que ela teve que fazer uma coisa muito errada, vamos dizer assim. Então a gente vai começando a perceber que a Nora não é tão ingênua e nem tão boba como a gente imagina num primeiro momento. Ela conta pra amiga que o marido dela ficou muito, muito doente e que para ele se recuperar dessa doença ele precisaria fazer uma viagem. E na época eles não tinham muito dinheiro, porque agora, no momento em que começa essa peça, o marido dela acabou de ser eleito diretor de um banco. Então eles estão super bem de vida, sabe? Tudo tá super bem. Só que no passado eles não estavam bem de vida. Então o que ela faz? Ela pede emprestado dinheiro para um agiota. Como na época em que se passa essa história, uma mulher ela não tinha essa independência toda, ela precisava, para fazer esse empréstimo, assinar umas promissórias. Só que ela não tinha autonomia de assinar essas promissórias. O que acontece? Ela tem que pedir para o pai, que é um dos responsáveis por ela, assinar essa promissória, porque ela não queria que o marido dela soubesse que ela estava pegando dinheiro emprestado para bancar essa viagem dele.
Então, assim, tem que ser tudo por debaixo dos panos, porque a mulher ela não tinha nenhuma autonomia nessa época. Esse que é o grande problema, porque quando ela tem que pedir pro pai dela assinar essa promissória, o pai dela tá doente. Então, o que que ela faz? Pra não amolar o pai com essa história, ela vai lá e falsifica a assinatura da promissória. E agora, quando começa essa peça, esse agiota é um dos ex-funcionários do banco e ele fala pra Nora assim: se você não conseguir com o seu marido que ele me deu o emprego de volta, eu vou contar pra ele que você que conseguiu o dinheiro pra ele fazer a viagem e mais, eu vou contar que você falsificou a assinatura. Então ela se vê numa enrascada. Em resumo, minha gente, ele acaba descobrindo que ela pegou esse dinheiro emprestado, que ela falsificou a assinatura, ele descobre que ela mentiu pra ele, e sendo que ela fala que fez isso por amor, pela família, por ele. E ele fica indignado, ele acaba com ela, ele diz que foi uma atitude super leviana, foi mentirosa, ele tá muito preocupado com a repercussão que isso vai dar socialmente. Ele fala assim pra ela: durante 8 anos você foi a minha alegria e meu orgulho, e agora vejo que você é uma hipócrita, uma impostora, pior ainda, uma criminosa. Eu devia ter sabido que uma coisa dessas iria acontecer. Devia tê-lo previsto. Com os princípios levianos de seu pai, princípios que você herdou, a ausência de religião, a ausência de moral, a absoluta ausência de senso de dever. Então ele acaba com ela. E o que que ela faz? Ela fala: quer saber, eu vou embora dessa casa. E ela resolve ir embora e abdicar da família e dos filhos. Antes dela sair pela porta e ir embora de vez, eles têm uma puta discussão em que eles vão discutir as questões do relacionamento deles. Ela fala que percebeu o quanto que ela era manipulada naquela casa, o quanto que ela era tratada como um fantoche, o quanto que ela percebeu que não só tratada naquela casa como um fantoche, como pelo próprio pai dela. Então, ao longo da história da peça, a gente vai vendo que vão caindo algumas fichas da condição em que ela vive e que ela, na verdade, tem que mudar de vida. E tem uns diálogos muito bonitos, assim, em que ela cai em si, né? Em que ela vai percebendo a condição dela como mulher. E ele fala pra ela assim: você vai abandonar o seu lar, o seu marido, os seus filhos, você não pensa no que dirão as pessoas? E ela fala: não posso pensar nisso, sei unicamente que para mim isso é indispensável. E ele: é revoltante, você seria capaz de negar a tal ponto seus deveres mais sagrados? E Nora diz: e quais são os meus deveres mais sagrados, no seu parecer? E ele fala: e sou eu quem precisa dizer isso, não serão os que você tem para com seu marido e filhos? E ela fala: tem outros tão sagrados como esses. Vai tirando os véus, né? Vai tirando as camadas, e ela vai se descobrindo que ela é um ser humano, além de ser mãe e esposa, e ela não se conhece, ela não sabe qual que é o papel dela no mundo. E ele fala pra ela: antes de mais nada, você é esposa e mãe. E ela fala isso aqui: já não creio nisso. Creio que antes de mais nada sou um ser humano, tanto quanto você, ou pelo menos devo tentar vir a sê-lo. Sei que a maioria lhe dará razão, e que essas ideias também estão impressas nos livros. Eu, porém, já não posso pensar pelo que diz a maioria, nem pelo que se imprime nos livros. Preciso refletir sobre as coisas por mim mesma e tentar compreendê-las. Eu não tenho como ler a peça inteira aqui para vocês, mas essa peça, ela vai embora. E ela foi escrita em pleno século XIX. E quando o Ibsen escreveu essa peça, e quando ele estreou essa peça, quando essa peça foi montada, quando ela foi encenada pela primeira vez, as pessoas recusaram essa peça, porque jamais, num contexto daquele do século XIX, uma mulher iria embora e abandonaria os filhos e o marido e a casa e todo o conforto e toda aquela estrutura. Então foi super transgressor. São muitas questões que essa peça vai trazer, são muitas provocações. A primeira delas, quando terminei de ler essa peça, foi: gente, foi escrita no século XIX e estamos no século XXI. Uma mulher hoje, se ela vai embora e abandona os filhos, o marido e a casa e tudo, ela ainda é criticada, ela ainda é condenada. Quantos pais que não abandonam as mulheres e os filhos e nem registram seus próprios filhos e tá tudo de boas. Mas não é só isso. Na época em que Ibsen escreveu, ele fez uma crítica muito forte à sociedade burguesa.
Ele fez uma crítica muito forte à maneira como uma mulher era tratada. Então a gente pode falar que o Ibsen escreveu uma peça assim super feminista. E nada mudou, sempre mais do mesmo que a gente vê se repetindo na sociedade. Eu estava fazendo teatro, né? Quando eu estudava teatro, a gente teve um módulo na escola que a gente estudou o teatro realista. E estudamos Ibsen e estudamos Tchekhov. Naquela época essa peça não me chamou a atenção, achei inclusive a Nora muito chata e não achei nada demais nessa peça. E agora, depois de mais de 10 anos, né, com todas essas discussões sobre as mulheres, o feminismo e tudo mais, como ela me chamou a atenção essa peça? Por isso que eu sempre reforço que livro é experiência, né? Literatura é a sua experiência de vida, filme é a sua experiência de vida, porque em algum momento faz sentido e no outro momento não faz e vice-versa. Não tinha feito nenhum sentido e agora fez tanto sentido essa peça. Eu relia essa peça porque eu assisti um filme e eu não sei se quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter falado do filme ou não, mas eu vi um filme que a personagem principal se chamava Nora. E não era à toa que ela se chamava Nora, porque provavelmente é uma referência à Casa de Bonecas. Eu vi um filme ano passado também, que é um filme brasileiro, que é Como Nossos Pais, né, da Laís Bodansky. A personagem principal, ela tá escrevendo uma peça que é inspirada na Casa de Bonecas. E esse filme, Como Nossos Pais, fala muito das mulheres no século XXI agora. Então a Casa de Bonecas, ela sempre aparece como uma referência de uma peça feminista. Aparecem muitas noras em muitos filmes e em muitas coisas da literatura o tempo todo. É uma grande referência. Então acho que vale muito a pena vocês lerem essa peça, por mais que eu tenha dado milhares e milhares de spoilers aqui. É muito bom você ler essa peça e prestar atenção nos diálogos, em como que é tratada a condição da mulher, na questão do matrimônio, da mulher com os filhos, da mulher com o marido, porque muita coisa, mesmo sendo do século XIX, muita coisa está presente ainda e muitos desses diálogos poderiam ser de agora. Se a gente não falasse que essa peça é do século XIX, talvez a gente achasse que é de agora mesmo, sabe? Porque é muito atual. E tá aí mais uma vez a prova de como a literatura, o cinema, né, a arte, ela tá aí para apontar pra gente os defeitos da nossa sociedade. É claro que ele não tem a intenção de corrigir nenhum defeito, né, mas de fazer com que a gente desperte o olhar para que, olha, isso aqui é um problema, a gente tem um problema e a gente precisa encontrar uma solução para esse problema. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí se vocês gostaram de eu ter falado de uma peça de teatro. Eu posso trazer outras peças. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. A gente vai se falando nos comentários. Deixem aí as impressões de vocês pra gente ir conversando. Até a próxima e tchau!